Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, até ontem havíamos ouvido nas liturgias sempre falando da parousia, da segunda vinda de Jesus. Durante o tempo do Advento, a Igreja nos convida tanto a nos prepararmos para o Natal, mas também para a segunda vinda do Senhor, dando, sempre sinalizando para estarmos em vigia, em alerta, porque o Senhor pode voltar como um ladrão, devemos estar sempre preparados, e também com a figura de João Batista nos convidando a conversão, a nossa mudança de vida. E a Igreja falou que não adianta a gente estar nos preparando para o Natal sem se preocupar com a vida interior, não é? Então, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar. Enquanto a gente está esperando o Senhor voltar, não devemos ficar de braços cruzados, mas preparados para esse encontro. Ontem foi chamado Domingo da Alegria, porque já está se aproximando o Natal do Senhor. E a leitura de hoje já nos introduz dentro do mistério do Natal, quando já mostra, fala a origem, do nascimento de Jesus. Maria estava comprometida em casamento com José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Agora vamos nos imaginar, principalmente os homens aqui, estando
noivo de uma pessoa e, sem ter uma relação íntima, essa moça aparece grávida. O que é que se passa na cabeça de um homem? Né? Para a gente entender a postura de José. Né? Ele sabia que aquela criança não era dele, mas diz a palavra, ele sendo um homem justo na Bíblia era um homem santo. Ele sabia que Maria não estava esperando um filho dele, mas também ele acreditava que Maria não era capaz de traí-lo. Então ele dizia, esse mistério eu não consigo compreender. Ele tinha medo de denunciá-la e ela ser condenada à morte de forma injusta, porque inadmissível, porque Maria tinha o propósito de viver uma vida de castidade. Ela não pretendia, mesmo casando com José, ter filhos. Então, por isso ela diz, o Senhor olhou para a humilhação de sua serva, porque para uma mulher judia, quanto mais filhos ela tivesse, mais era abençoada por Deus, mas era bem vista pela sociedade. E uma mulher estéril, uma mulher que não tivesse filho, ela era humilhada. Então, ela diz, o Senhor olhou para a humilhação de sua serva, porque Ele lhe deu a graça de ser mãe do Filho de Deus. Então, a maior graça que uma mulher poderia ter na gestação, de ser a mãe do Salvador, do Messias, do Filho do Salvador de toda a humanidade. Então, a palavra de Deus diz que José, então, resolveu abandonar Maria em segredo. Qual seria o plano dele? Eu abandonando Maria em segredo, quando a comunidade souber que Maria está grávida, ele vai deduzir que foi o quê? De José, e ele foi irresponsável, resolveu abandoná-la. Então, com esse pensamento de abandoná-la em segredo, é quando entra a ação de Deus, quando o anjo Gabriel lhe aparece em sonhos. Nossa Senhora teve a visão do anjo Gabriel. José tinha sempre em sonhos os avisos. Então, ele sonha, enquanto pensava nisso, eis que o anjo lhe apareceu em sonho, e ele diz, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Pois bem, sonhar com um anúncio dizendo que aquele filho que uma sua noiva estava esperando não era de Deus, era um filho do Altíssimo, que ele não tivesse medo de assumir Maria como sua esposa, é uma verdade. Então isso com certeza acalmou o seu coração, por aquilo que ele imaginava a respeito de Maria se tornava real. Mas o extraordinário é que José, acreditando nesse sonho, e também lembrando da profecia de Isaías, porque o anjo cita a profecia, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Todas as mulheres, todas as pessoas conheciam essa profecia, que foi proferida há 200 anos antes. E com certeza Maria conhecia também, mas ela jamais imaginaria que seria de uma forma sobrenatural. Ela achava que seria dentro de um plano natural, de um casamento, então que o Messias viria, e não como se deu. Então, diz que imediatamente José, quando acordou, recebeu Maria como sua esposa, aceitou Maria como sua esposa. Então, que a gente possa hoje, meditando esse evangelho, nos perguntarmos, né? Quem é este homem José? Essa figura importante na história da igreja, que nós chamamos de guardião da Virgem. Porque, às vezes, a gente olha, muitos homens traem a sua esposa por tão pouca coisa. Uma doença da esposa, diz, não aguentou e trai a esposa por causa de meses, algum tempo de problema de saúde dela, e ele diz que justifica. E José passou toda a sua vida sempre
sem manter nenhum contato, sem tocar em Maria, simplesmente como o guardião dela e do seu filho. Foi pai adotivo de Jesus, o assumiu como seu filho. Então, um grande homem, chamado como tantas mulheres desejam, o seu José, porque foi um homem trabalhador, um homem fiel à sua esposa, um homem simples, como nós cantamos, né? O simples José, depois podemos cantar essa canção, né? O simples José, que amou a sua esposa, foi pai em todos os aspectos, ensinou o seu filho a sua profissão, obediente à voz de Deus, tudo aquilo que Deus pedia para que José fizesse. Pega a mulher e o menino e foge para o Egito, José fazia. Pega, volta para a sua terra, porque Herodes morreu, voltou para a terra e sempre obediente. Um servo obediente, um bom guardião, que a igreja depois colocou como patrono da igreja, patrono das virgens, pai de muitos, como tantos homens que buscam em José o modelo de esposo, de pai. Então, por isso ele entra hoje na história da Sagrada Família, entra hoje como um personagem importante dentro desse plano de salvação, porque ele soube acolher e entrou dentro do projeto de Deus, não como uma pessoa qualquer, não como um protagonista qualquer, mas como uma figura importantíssima de escuta, de obediência, de fé. Não foi fácil o papel de José, como homem principalmente, como pessoa. Depois a gente lembra ele quando foi para Jerusalém, Jesus aos 12 anos, quando Jesus se perdeu. Lembramos dele quando foi apresentar no templo. Então ele participou ativamente de toda a vida de Jesus e sofria com a sua mãe as angústias que Maria sofria, mas também se alegrou com ele, com todas as suas conquistas. Tudo aquilo que eu falava a respeito do menino, seja os pastores, seja o velho Simeão, e também, com certeza, quando ele via seu filho curando, fazendo as maravilhas que ele realizou no meio do seu povo. Então, que Deus possa nos dar graça hoje, meditando o mistério do Natal, pedir ao nosso Deus também a graça de acolher aquilo que muitas vezes não entendemos na nossa vida. O Papa Francisco divulgou para o mundo a imagem de São José dormindo e dizia que todas as vezes que ele tem algum pedido, ele coloca debaixo da imagem de São José, pedindo para que ele sonhe com as suas intenções, os seus pedidos, para que Deus possa também conceder a graça de realizá-los. Então, que Deus possa também, através de São José, nos ajudar a entender aquilo que muitas vezes não somos capazes de aceitar na nossa vida. Coisas que não estão tão claras, mas que jamais tenhamos a ousadia de julgar e condenar as pessoas sem saber a verdade. Porque é muito fácil apontar o dedo. Ele tinha todo o direito, né, como noivo, apontar o dedo na cara de Nossa Senhora, dizer um monte de coisa para ela e até condená-la à morte. E todo mundo apoiava a postura dele. Mas ele não tinha essa clareza, essa certeza, e ao mesmo tempo conhecia a índole da sua noiva e preferiu abandoná-la. Então isso é um homem nobre, um homem justo e, que podemos dizer também, um homem santo. Então, quantas vezes na nossa vida nós nos antecipamos? Quantas vezes nos arrependemos depois por falar coisas, agir de forma muitas vezes antecipadas, machucando as pessoas pelo nosso julgamento. Porque
porque achávamos que estávamos com a razão e muitas vezes não tínhamos mais como voltar atrás, porque palavras ditas ou atitudes tomadas, mesmo que a gente depois pedisse perdão, já tínhamos feito. Então que São José nos ajude a parar muitas vezes, a refletir, a esperar e ao mesmo tempo saber ouvir a voz de Deus, que vai nos falar de várias formas. Para Ele foi em sonhos. Para nós pode Deus falar através de pessoas que vai nos esclarecer a verdade. Se a gente espera, talvez alguém chegue para nós e diz: olha, aconteceu assim, 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 com tantas pessoas que acontecem, e vem e nos esclarece a verdade. Alguém às vezes vai ligar para nós, ou a gente mesmo vai ouvir a verdade da própria pessoa, dizer: olha, aconteceu tal coisa, e justificar o que aconteceu. Só não podemos nos antecipar no julgamento, condenar o inocente. Tem uma frase que diz: é mais fácil absolver o culpado do que condenar o inocente. E eu convido você a fechar os seus olhos e olhar a figura de São José. Traz a imagem de São José para nós. E se você puder pedir até a intercessão dele nessa noite pela sua casa, pelo seu matrimônio, pela sua família, por tantas mulheres abandonadas pelos seus maridos, tantas mulheres que quando engravidaram foram contar para os seus namorados, noivos, eles abandonaram essas mulheres, dizendo que eles não eram o pai, humilhando essas moças, pedindo teste depois da criança nascida. Quantas mulheres foram humilhadas? Mesmo sendo pai biológico. Que hoje possamos rezar por tantos pais adotivos, homens que também, com muita coragem, com muito amor, assumiram filhos que geraram no coração. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus, se você é filho ou filha de um pai adotivo, agradeça a me Deus escolheu por essa pessoa, para ser pai do filho seu. por tanto amor, por tanto carinho. Se você precisa perdoar ou pedir perdão, abra seu coração. Às vezes que não foi capaz de compreender essa relação. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou
e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faças em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Sua família diante de si, protetor, esse guardião, São José, e também quer ser guardião da sua família. Vai colocando a proteção a São José, toda a sua família, toda a sua história. Deixamos que São José tome conta. Deixemos que São José passe à frente da nossa família, das dificuldades. Ele que soube passar por todas as dificuldades como Filho de Deus. Quando nós confiamos a São José a nossa vida, a nossa família, Ele nos livra de todo o mal. Ele nos protege como protegeu a família de Nazaré. Ele nos esconde de todo o mal. Então apresenta a sua família. O que você precisa de São José nessa noite? Assim como Deus quis confiar o seu Filho único aos cuidados de São José, você também precisa confiar a sua família. Você precisa confiar o seu coração, que o próprio Deus confiou. O próprio Deus se deu inteiramente a Ele. E Nossa Senhora se sentiu protegida pelos cuidados de São José. Que você possa apresentar agora a tua família. O que te falta? Qual é a dificuldade que tem assolado na sua casa? Qual é a dificuldade que tem batido a tua porta? O que tem te tirado o sono? O que tem te tirado a vontade até de viver? Qual a situação que você tem vivido, que você tem pensado em desistir de tudo? Apresente para Ele agora. Vai pedindo: valei-me São José. 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 Colocando nas mãos dele. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa,
vivendo assim. Com a confiança de filhos, apresentemos ao Senhor as nossas preces.